e em comunhão com a nossa essência maior, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Buscamos nos recursos da prece a oportunidade de conexão com Cristo Jesus. Que Jesus nos auxilie na compreensão da mensagem de hoje e que ela possa fazer sentido na nossa caminhada, nos ajudando no processo de evangelização do nosso espírito para edificação íntima de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, balsamizantes e curativo para todas as feridas que trazemos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento essencial para o corpo e para o espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 69, no serviço cristão. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Me desculpe. Diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, nos trazendo um convite à reflexão sobre a administração dos dons que o Senhor nos confiou para servir aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Assim prossegue o benfeitor. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são caracterizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais que se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregam de coração, voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas
como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vejam que a lição por si só, ela já é autoexplicativa, né? Emmanuel coloca de uma maneira muito didática sobre a responsabilidade que nós abarcamos para nós quando nos arvoramos a servir na vinha do Senhor, a trabalhar como ceareiros do Cristo. E quando eu falo que nós nos arvoramos, ou seja, quando nós vamos a campo em busca do trabalho para servir na vinha do Senhor, normalmente a maioria das pessoas veem este trabalho, este comportamento dos cristãos que se denominam espíritas como loucos. Mas nós sabemos do tamanho da nossa responsabilidade quando nós, mesmo sabendo que somos espíritos imperfeitos, que estamos experienciando a vida na Terra como almas humanas, nós sabemos o quanto é importante estarmos todos os dias buscando nos ensinamentos do Cristo Jesus a capacitação para que nós possamos servir. Porque nem sempre trabalhar na vinha do Senhor será para nós e para tantos outros cristãos que também de outras denominações religiosas fazem trabalhos brilhantes. Nós sabemos que os obstáculos são gigantescos, que não é fácil, mas também já compreendemos que estamos por aqui de passagem. E quando Cristo nos dá a oportunidade de servir aos nossos irmãos, isso para nós é uma grande honra. Porque, na verdade, quando nós estamos enxergando a dor do outro como se ela fosse nossa, significa que nós estamos no caminho certo. Significa que nós estamos de maneira vagarosa, mas contínua, nos despindo do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Significa que nós estamos alcançando um equilíbrio entre o ser e o ter. Mas, para a maioria de nós que nos sentimos membros, que nos sentimos partícipes deste trabalho divino, é preciso estar todos os dias com a lente do nosso espírito expandida para compreender as reais necessidades do outro. E muitas vezes, estas necessidades nem sempre estão lá dentro da casa espírita, dentro das instituições religiosas. Porque, como Jesus traz para nós na mensagem, o campo de trabalho é vasto e grande. Mas somos nós que temos que ter a sensibilidade, mesmo fora do nosso campo de atuação, enxergar aquela necessidade pontual do outro. E às vezes, o outro necessita do nosso auxílio
num abraço, necessita do nosso auxílio no momento de uma oração. Mas, se nós estamos, como eu disse lá atrás, no início da nossa conversa, nos arvorando a ser partícipes de Jesus no campo de atuação em prol do outro, muitas vezes Jesus nos ofertará provas para que nós possamos, através dessas provas, nos capacitar e nos fortalecer no trabalho e no serviço de auxílio ao próximo na sua seara. Então, às vezes o Cristo nos oferta tarefas que nos possibilita a realizar o treino do desapego. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o irmão necessitado, ele precisa sim do abraço, da acolhida e da oração. Mas tem necessidades que necessitam da nossa ação imediata. É importante sim a gente se preocupar em cuidar, em zelar através da oração. Mas às vezes nós precisamos partir para a ação. É o doente que precisa de ajuda financeira para comprar o remédio. É o doente que está necessitado de auxílio para a compra de uma consulta médica, porque ele não está conseguindo realizar essa consulta ou um procedimento que exigirá de nós esforço no desapego e tirar um pouco daquilo que nós temos e assistir o outro. É aquele que nós percebemos que está necessitando do nosso auxílio no que tange a prover as necessidades de alimentar a família. E assim sucessivamente. As provas vão surgindo. E nós, se estivermos realmente de consciência expandida, buscando enxergar aquela necessidade pontual do outro, estaremos nos esforçando o máximo para atender aquela necessidade. Porque muitas vezes aquela é a oportunidade que Jesus está nos ofertando para o exercício do desapego, para o exercício do amor, da fraternidade. Então é preciso estarmos atentos. E como diz Pedro aqui na sua epístola, é preciso que nós sejamos exemplo para os demais. Não só naquilo que nós estamos pregando, mas daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós estamos praticando no nosso cotidiano de vida, de forma espontânea, mesmo sabendo que para a prática daquele trabalho de assistência, naquele momento exato, naquela questão pontual, exigirá de nós um certo esforço. Exigirá de nós estarmos atentos, buscando colocar todas as situações vivenciadas durante o dia no crivo da razão. E como ensina Santo Agostinho, fazer todos os dias uma análise de como foi o nosso dia.
Será que nós fomos eficientes no auxílio aos nossos semelhantes? Começando como essa proposta dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, será que nós tivemos sensibilidade de olhar a necessidade do outro no que tange a coletividade? Sim, porque assistir aqueles que estão próximos de nós é mais fácil. Mas, quando se trata de olhar a necessidade dos nossos irmãos na coletividade, é mais difícil. É preciso ter essa lente espiritual mais expandida. E são desafios que nós vamos recebendo de forma cotidiana. Todos os dias haverá um desafio para nós. Até o momento que nós vamos ficando fortalecidos diante da prática de servir. E aí, uma vez mais fortalecidos, vamos ficando mais sensíveis à dor do outro. Isso se chama sentimento de empatia. Isso não é fácil. É preciso, todos os dias, acordar e pedir a Jesus orientação, sabedoria, para que nós tenhamos esta sensibilidade de percepção da necessidade do outro e que estejamos verdadeiramente dispostos a servir. Porque os necessitados do auxílio divino não estão somente dentro das instituições religiosas. O trabalho maior a ser feito está fora das instituições. E nós precisamos saber quando aquela demanda que chega para nós deve ser vista por nós como uma oportunidade de prática do serviço, de auxílio ao próximo, conforme nos ensina Jesus. Então, o serviço cristão está em toda parte. Cabe a nós enxergarmos este trabalho como oportunidades para que nós treinemos o amor, o amparo, que nós sejamos irmãos fraternais e que nós compreendamos verdadeiramente a necessidade do outro, sendo empáticos diante daquela situação que está sendo colocada para nós. É o que a lição nos traz de orientação e nós agradecemos a Emmanuel pelas instruções, a Jesus pela oportunidade de refletirmos sobre as bênçãos de estarmos tendo a oportunidade de servirmos e não de sermos servidos. E assim, envolvidos por toda essa luz, vibramos paz, luz e harmonia para a nossa comunidade, para todas as casas de oração, para todas as instituições que agrega para si o trabalho no campo do voluntariado, a serviço da coletividade. Que Jesus nos abençoe, que essas instituições estejam sempre de portas abertas para receber todos aqueles irmãos que desejam ser partícipes de Jesus no trabalho de auxílio ao próximo. Pedimos a Deus paz e luz para toda a nossa família. Vibramos pelos consanguíneos que já estão
em uma das moradas da casa do Pai e pedimos, pelos nossos irmãos, que assim como nós estão na morada terrena, que haja entre nós bondade, amor, compreensão, perdão e principalmente fraternidade. Pedimos a Jesus que esteja conosco neste momento divino onde apresentamos aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que nós possamos fazer uma força-tarefa junto à espiritualidade maior para atuar agora no trabalho de limpeza e harmonização da nossa casa. Que cada cantinho do nosso lar passe por este momento de limpeza, de renovação do campo vibracional do interior e do exterior do nosso lar. Vamos vibrando pelo nosso quintal, pelas nossas plantas, pelos nossos animais de estimação. Vamos, neste momento, emanar paz, luz, vibrações de amor, de prosperidade ao nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada. Vibrando paz e luz, amor e compreensão, principalmente para aquele companheiro de mais difícil convivência, porque estes também nos ensinam a ser compreensivos, mansos, pacíficos e humanizados. Vamos vibrar com muito amor, muita paz e luz. Pedir a Jesus que neste momento, através da espiritualidade maior, todos nós sejamos dignos e merecedores de receber, na luz divina do passe, todas as energias necessárias, que elas sejam bálsamos divinos de tratamento e de cura para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que elas nos tragam a saúde, a paz, a harmonia, o equilíbrio, e que Jesus nos fortaleça nessa proposta de prosseguirmos a nossa marcha, orando e vigiando, para que nós possamos ser luz onde precisa de luz. Vamos pedindo pelas bênçãos da nossa água, que seja imantada energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, fazendo com que a água se transforme nesta fonte divina que atenda às nossas necessidades de alimentar o corpo e o espírito. E em comunhão com Deus e com Jesus, pedimos que Jesus esteja em nós e que nós estejamos em Jesus no momento que vamos vibrar por todos os lares. Abençoa Jesus os lares que precisam de amor, perdão e compreensão. Abençoa Jesus os lares que padecem pela dor do luto. Envolve em muita luz, Jesus, os lares que hoje padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que através do passe possamos emanar energias de cura para estes irmãos. Abençoa, Senhor Jesus. Envolve em muita luz os lares que padecem pela falta do trabalho, da moradia, do pão de cada dia, do agasalho. Que nós, como partícipes de sua vinha, possamos assistir os irmãos naquilo que for necessário para passar por essa tormenta, para sair dessa condição de vulnerabilidade social. E agora pedimos pelo nosso planeta Terra, pela humanidade que passa, pelo sofrimento, pela dor, pela fome, pela miséria, pelas doenças causadas pela guerra. Jesus, interceda junto ao Pai pelo planeta Terra, para o fim das guerras. Que nós sejamos, Pai, um só povo, uma só nação. Que o Cristo Jesus seja a nossa bandeira de esperança. Que nós possamos, através dessas humildes vibrações, alcançar todos estes ambientes
de dor e de sofrimento causado pela guerra. Abençoa Jesus, a nossa pátria, o mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Abençoe a nossa gente. Que nós possamos, de corações entrelaçados, formar essa corrente magnética de amor e vibrar muita paz, muita luz para toda a terra. E assim, agradecendo por mais este culto do Evangelho em nosso lar, pedimos para falar com o Pai, através da oração que Jesus nos ensinou, que é: o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja. Graças a Deus.